falar sobre o padrão do vencedor. Porque o vencedor, ele tem um padrão, ele tem muitas características, e mais para frente eu vou te contar sobre elas. Mas o vencedor tem um padrão. Mas antes de mostrar isso para você dentro da palavra de Deus, eu quero dizer para você que há uma diferença. Ouça-me, para quem crente que recebeu o Senhor, que quer ser vencedor, ele tem que entender essas bases. Há uma diferença entre o julgamento do crente e julgamento do ímpio. Muita gente pensa que Deus vai julgar e vai julgar todo mundo de uma vez só. Não é assim na palavra de Deus. O Senhor separa, então tem uma diferença. O crente, ele é julgado, a Bíblia fala sobre isso, né? O crente, ele é julgado antes do milênio, e o ímpio será julgado depois do milênio. O julgamento do crente é chamado de tribunal de Cristo. O julgamento do ímpio é chamado de o grande trono branco. Então há uma diferença muito clara na palavra de Deus. O julgamento do ímpio é para a condenação. Então o que Deus vai determinar na vida daquele que não recebeu, que não aceitou, que é conhecido como ímpio, o que Deus vai mostrar para ele é que ele foi condenado por causa da escolha, da decisão que ele tomou em vida. Qual escolha e decisão? De não querer Deus. Quem não quer Deus, quem não aceita o Senhor, quem não recebe o Senhor, é o ímpio. E esse vai ter um julgamento para a condenação. O Senhor vai mostrar para ele por que ele está sendo condenado, ok? O julgamento do crente é outro. O julgamento do crente é para a recompensa, ou para o reino. Então o crente não vai ser julgado sobre condenação, sobre perdição, sobre lago de fogo, sobre inferno. Não existe isso mais para o crente. Eu sei que muito crente, muita gente que recebe o Senhor ainda fica com essa ideia de que ele todo momento pode perder e pode ir para o inferno. Não existe mais inferno para quem aceitou o Senhor Jesus. Acabou. Só tem uma coisa para você, sabe o que? O céu. Diga amém. Você tem fé mesmo ou não? Ou é a chuva que deixou você mais... Chuva deixou você travado hoje? Deus tem o céu para você. Só o céu. Então, Deus vai nos julgar para quê então, pastor? Para a recompensa. Estou sentindo falta do meu irmão Isaac. Fique gravado aí. Aleluia. Pode mandar o recado para ele. Ele disse que vinha hoje. Então, vamos lá. Bom que está gravado, pode deixar gravado, eu quero que fique gravado mesmo. Então, o Senhor está preparando o primeiro julgamento, que é o julgamento do tribunal de Cristo, para os crentes, para a recompensa. Só que esse julgamento vai ser o julgamento das obras. Ouça o que eu estou dizendo. Você está ouvindo? Você está atento? Esse julgamento dos crentes será o julgamento das obras, e não da pessoa. Então o que Deus vai julgar na vida dos crentes não é a sua vida, não é a sua santidade, a sua consagração. O que Deus vai julgar é a obra que foi feita. Tá. Continuar, vamos ver. Então Deus vai julgar a obra que foi feita. A Bíblia fala que há dois tipos de obras. Aquele crente que tem a obra conhecida como ouro, prata, pedras preciosas. Essa obra vai passar pelo fogo. Todas as obras que nós estamos fazendo para Deus vai passar pelo fogo. E o Senhor usa alguns exemplos. Um dos exemplos é esse. Tem gente que está construindo uma obra para Deus. Como? Ouro, com prata e com pedras preciosas. Tem um significado da Bíblia essas obras. Não vou falar sobre isso hoje, mas vou falar nos próximos domingos. E essa obra vai passar pelo fogo. Por quê? É o fogo que prova se a sua obra vale ou não. Então, segundo a palavra de Deus, é o seguinte: se a obra passar pelo fogo, é uma obra valiosa para Deus. Se a obra se queimar e não passar pelo fogo, é uma obra que não vale para Deus. Então há dois tipos. Primeiro tipo, ouro, prata e pedras preciosas. Amém? Fala isso para o seu irmão então. Fala para ele: meu irmão, o primeiro tipo de obras é ouro, prata,
e pedras preciosas. Diga para ele: a sua obra passa pelo fogo, viu, irmão? Fala ainda, viu, irmão? Viu? Então, veja, o ouro, a prata e as pedras preciosas não só passam pelo fogo, como depois de passar pelo fogo, se tornam mais preciosas ainda. O outro tipo de obra é madeira, palha e feno. Essas também vão passar pelo fogo, só tem um problema: a madeira, a palha e o feno nunca saem do outro lado. Por que não, Arielle? Porque madeira, palha e feno, quando o fogo bate, queima tudo, não sobra nada. Quem está construindo uma obra para Deus, que é madeira, palha e feno, não vai ter obra para apresentar. Por quê? O fogo vai provar, e na hora que o fogo passar, vai queimar tudo. Quem está construindo uma obra para Deus, que é ouro, prata e pedras preciosas, no dia do julgamento, o fogo passa, e na hora que o fogo passar, se tornam mais valiosas ainda. Agora pergunta para o seu irmão: qual é a obra que você quer apresentar para Deus? Pergunta para ele aí. Vamos ver se depois dessa explicação ele se decide. Às vezes não se decidiu ainda em qual obra. Talvez você se decida. Veja, irmãos, outra coisa que eu quero te dizer é que tem muita gente que é muito habituado com o evangelho. Então as pessoas, elas são tão habituadas com o evangelho, alguns, porque elas leem, ouça-me, elas leem sobre o Senhor Jesus andando entre nós. Elas veem o Senhor Jesus entre nós fazendo milagres. Tem gente que sabe que o Senhor Jesus está entre nós, a presença dele se faz presente entre nós. Mas tem um problema: essas pessoas se tornam tão familiarizadas a isso, que esquece de um detalhe. Tem muito crente que esquece disso. Qual detalhe, pastor? Ele esquece que o Senhor Jesus, ele pode estar entre nós, a presença dele se manifesta entre nós, ele andou entre nós, ele fez milagres entre nós. Mas ele não é só o Senhor Jesus, ele é Deus. Ele é Deus, e ele é o Deus Todo-Poderoso. Então tem gente que se esquece, quer lidar com o Senhor Jesus de qualquer maneira, de qualquer jeito, porque é muito familiar, está muito acostumado. E tem gente que se esquece disso, e ele até quer se colocar acima de Deus, determinar coisas, questionar a palavra que é dele. Tem gente que ainda fala: essa Bíblia tem que ser alterada. Essa Bíblia, o sujeito que fala isso, você tem que olhar para ele e falar: respeita, rapaz, porque isso aqui não é uma Bíblia, não é qualquer livro, isso aqui é a palavra de Deus. Não é qualquer um. Não é essas porcarias que vocês ficam prestando culto por aí, que por detrás de cada porcaria dessa tem um demônio. Eu não vou poder falar muitos detalhes, porque hoje em dia você não pode falar muitos detalhes, mas minha língua coça. Não, o Senhor Jesus deve ter respeito. Ele é Deus, ele não é qualquer um. Ser Deus significa alguém que é supremo, alguém que está acima, alguém que é incomparável. Mas tem muita gente que quer se comparar a Deus. Mas não, filho, não queira se comparar a Deus. Tem muita gente que questiona o que Deus fala. Questione o que Deus fala. O que ele falou está falado, não tem como ninguém ir contra. Então eu quero te provar e mostrar algumas coisas que Deus falou na palavra dele, que eu e você precisa aprender a se submeter, porque ele não é qualquer um, ele é Deus. Eu e você precisamos nos curvar, porque ele é o nosso Senhor e também o nosso Deus. Amém ou não? Amém mesmo, irmãos? Vou começar pelo algo muito conhecido por você, e isso aqui ninguém escapa, todo mundo conhece.
Mateus capítulo 6, versículo 9. Aí, tá vendo? Você não conhece a referência. Mas na hora que eu começar a falar, você vai falar: ah, pastor, é isso? O que está escrito lá? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu. Não, vamos lá? Não, continua. Venha a nós o quê? Não, vamos lá, vamos juntos. Bonito, você parece estar com preguiça. Vamos juntos, 1, 2, 3 e... venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas ou dívidas, temos perdoado os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, poder e a glória para sempre. Amém. Irmãos, essa você tem que saber, ué. Isso aqui é coisa de escola. As escolas faziam isso quando eu era menino. Ensinava o Pai Nosso. Só tem um problema, tem muito crente que sabe o Pai Nosso. Tem muita gente que sabe o Pai Nosso, mas não tem clareza do que é o Pai Nosso. Hoje eu quero pincelar para você um pouquinho mais de clareza. Porque você tem que ter um entendimento do que o Senhor Jesus está fazendo aqui. O que Jesus está fazendo aqui é ensinando para mim e para você a orar. O Pai Nosso é uma oração. Você tem que saber quais são as implicações dessa oração. E quem está ensinando essa oração não é qualquer um. Quem está ensinando essa oração é quem? O Senhor Jesus. E Ele é quem? Deus. Ele está mostrando para mim e para você qual é a oração que Deus aceita. Está entendendo agora? O que está mostrando para mim e para você é como você deveria orar, porque dessa maneira que você ora é a maneira que Deus aceita, dessa maneira que Ele ensinou. Aí você tem que entender o que Jesus quer ensinar aqui. Veja, irmãos, a graça de Deus já é sobre nós. Vai ter muita gente que questiona algumas coisas sobre a graça, mas deixa eu te pontuar algo aqui. Já é muita graça poder orar, sabia? Porque você sabe o que é oração? Oração é você falando com Deus. É muita graça Deus permitir que você fale com Ele. Você não entende o que é falar com Deus, né? Mas falar com Deus é a coisa mais importante da sua vida. Você está falando simplesmente com alguém que pode fazer o que ninguém pode fazer. Você está simplesmente tendo a permissão dele de poder falar para ele, conversar com ele, coisas íntimas suas, que ninguém pode resolver, mas ele pode. Ele poderia muito bem privar isso, falar: não, vocês não merecem. Porque ninguém merece falar com Deus. Ninguém merece se ajoelhar diante dele. Mas sabe, da sua muita graça, Ele abriu espaço e falou para nós: pode orar, podem falar comigo, porque eu não só vou ouvir, como também vou atender. Mas tem muita gente que não ora. Olha para você ver, você tem uma graça gigante, mas tem muita gente que ignora, não faz. Tem muita gente que eu falo: vamos orar, mas ele: ah, pastor, não sei se posso, não sei se sou digno. O Senhor já abriu espaço, meu irmão. Se eu fosse você, aproveitaria a oportunidade. Está para você, é a maior graça, já é favor demais. Podemos falar, pedir e perguntar alguma coisa para Deus. Mas eu vou aumentar isso aí, porque Ele já te permitiu orar, já é graça. Mas agora, o Senhor Jesus, o Deus Todo-Poderoso, Ele te ensina algo maior ainda. O que Ele te ensina maior? Ele te ensina a como falar com Deus. E a primeira coisa que Ele está ensinando para mim e para você a falar com Deus, sabe como é? É chamar o Senhor de quê, irmão? Pai. Primeira coisa que está lá, versículo 9. Pai. Isso quer dizer
que agora o nível de relacionamento seu com Deus mudou, foi alterado. Ouça, descobrir que Deus é Pai é revolucionário. É uma revolução na vida de qualquer um. Foi uma revolução no mundo, é uma revolução na minha vida, é uma revolução na nossa cidade. Se cada homem e cada mulher dessa cidade descobrir que agora Deus é Pai, a vida dele será revolucionada. A sua vida vai ter uma revolução o dia que você não só descobrir, mas também ter a revelação que agora Deus é Pai. Na velha aliança, Deus não era Pai. Na velha aliança ele era só Senhor, Jeová, Adonai. Na nova aliança tudo muda. Na nova aliança a maneira de aproximar com Deus muda, porque agora ele está dizendo: eu não sou só o Deus Todo-Poderoso, eu sou o seu Pai. E ele não é o seu Pai porque você quer que ele seja seu Pai. Vamos chamar Deus de Pai porque agora eu tenho que chamar, tá vendo? O pastor está falando aí que... Você vai chamar Deus de Pai porque eu estou falando? Porque você quer que Ele seja? Não, filho. Deus não é seu Pai só porque você quer que Ele seja seu Pai. Deus não é seu Pai porque você foi adotado agora para uma nova família. Temos aqui agora um monte de cobrinha que foi adotado para a família das ovelhas. É isso? Apesar de a Bíblia usar essa palavra adotou, só quero te ensinar algo. Essa tradução adotou que usa no Novo Testamento não é a melhor tradução. A melhor tradução seria filiação. Por que filiação? Porque o Senhor não pegou um monte de cobrinha e trouxe para a família das ovelhas. O Senhor não pegou alguém que é filho de outro e trouxe agora para ser o seu filho. Não. O que o Senhor fez? O Senhor te filiou. Por isso que é tão importante entender a cruz. Porque na cruz o Senhor Jesus morre. E quem aceita o recebe, morre junto. Só tem uma maneira de você trocar de nacionalidade. Você sabe qual? Se você morrer aqui ou em qualquer outro lugar e nascer em um outro país. Vamos lá, você quer ser europeu? Você acha chique? Americano? Você acha bonito? Porque todo mundo gosta das coisas. Já viu como que é hoje? Todo mundo usa alguma coisa em inglês, né? Os irmãos, quando vêm com esse negócio para mim, eu já falo para eles, também que fica registrado. Fala para eles: nós somos brasileiros, gente. Porque poucos falam inglês. Mesmo se falar, não é a nossa língua. Nossa língua é qual? Português. Nós temos que valorizar o que é nosso. Vamos fazer uma conferência. Qual o nome? The Chosen. The Chelsea. Ô, irmão, eu sei, é bonito, né? Tá ok. Vamos mudar o nome do nosso igreja. Vamos pôr o quê? Vine Church. Church Vine. Uau! Por que isso, Catiusca? Americanizado, chique. Nós não somos americanos, nós somos brasileiros. Para de criticar o seu país, para de criticar a sua cidade. Para de criticar aonde Deus te colocou. Aprenda a valorizar as coisas que Deus te colocou, que Deus te deu. Nós estamos morando numa cidade que Deus nos colocou, que Deus nos deu. Valoriza a cidade. A cidade vai ser pior quando os próprios moradores lascam com ela, mas se torna melhor quando os próprios moradores valorizam. Bate no peito e fala: essa é a minha Campina Grande, glória a Deus, da Paraíba. Ainda põe o chapéuzão. Por que não? Aí todo mundo fica aqui, que é São Paulo, Rio, o que tem de mais em São Paulo e no Rio de Janeiro? O que tem de mais em fora do país? Ok, não é meu assunto, mas espero que você esteja entendendo o recado, é do céu também para você. Mas tem gente que valoriza só os outros, valoriza só o americano. Então, filho, morre e nasce lá para você ser um cidadão americano, que é a única maneira de você se tornar um cidadão. Não, pastor, é só eu ir para lá e fazer o quê? Meu green card. Mas você vai continuar, filho, brasileiro. É brasileiro /
Porque não adianta, o brasileiro vai vir primeiro. Porque é o que você é. Aí tem gente que quer adotar isso para o céu, né? Como que ele quer ser um cidadão do céu? Terra barra céu. Com Deus não funciona, filho. No dia que você nasce de novo, não tem terra barra céu. Sabe o que acontece? Você morre. Onde, pastor? Na morte de Cristo. Todo mundo que nasceu de novo e recebeu Jesus, ele teve que morrer na morte de Cristo. É por isso que todo mundo que nasce de novo tem que fazer um negocinho chamado batismo. Se você nasceu de novo, você tem que batizar. O batismo é o significado, é a prova que você morreu para o mundo e agora você é o quê? Celestial. Então para com esse negócio. Eu só é 13 anos, pastor. Aí vida, tem irmãos dentro da igreja vindo na briga com os campinenses. Que? Mas não pode torcer por 13, não, mas torce, fica à vontade, mas você não é 13 anos, você sabe o quê? Do céu. Aí outros ficam numa briga, Palmeiras e Flamengo. Eu sei que o Palmeiras é melhor, tem mais título, mas ninguém vai ficar brigando com isso aqui não, gente. Ninguém quer saber se você é palmeirense ou se você é flamenguista. Quer saber é sua pátria. Qual é a sua pátria? Céu. Nós estamos juntos porque nós somos cidadão do céu. Não importa se você ganhou ou perdeu no dominó. E muitos irmãos gostam de perder para mim aqui. Impressionante, é só eu sentar na mesa. Mas não importa. Nós somos irmãos do mesmo jeito, sabe por quê? A nossa pátria é o céu. É ou não é, Zé Carlos? Zé Carlos sabe, sentou comigo e ganhou. Ok, mas a nossa pátria é o céu. Eu tenho dó do Yali, que o Yali só joga contra mim. Mas sabe, estou falando de jogo não, só estou te mostrando algo. Porque muitos irmãos queriam muito contenda entre si, por causa de jogo, por causa de futebol, por causa de televisão. Por causa de quê? Política. Ei, da onde, filho? Não tem Bolsonaro e Lula. Não, pastor, que o nosso país está o quê? Politizado. E todo crente é bolsonarista. Todo crente porque eu não sou. Você não sabia não? Estou te contando, eu não sou bolsonarista. Também não sou lulista. Eu sou celestial. Eu sou do céu. Não interessa. Pastor, acabou o Brasil. Tá vendo? Bolsonaro não é mais o presidente. Você não sabia que o Brasil ia acabar uma hora dessa, não? O mundo já é do maligno. Vou te contar. Não só o Brasil, mas todo o resto do mundo vai acabar. Vai vir a grande tribulação. Porque nós não estamos esperando o Lula ou o Bolsonaro se tornar eleito, elegível para a gente ficar bem, não. Eu estou esperando a volta de Jesus, é o Senhor Jesus descendo de lá e vir reinar aqui, porque eu vou estar junto com Ele. Alguém pode dizer amém? Você quer ficar ainda nessa onda de natural? Por que você está nessa onda? Porque você é terra barra céu. Você não entendeu ainda que só morreu. Tem mais, você não é mais da terra. Você é ET. Vê se seu irmão tem anteninha aí. Você não tem, fala para ele, irmão, você é ET. Vai, ele é ET. Porque é do céu, filho. Não é mais terreno. Você precisa entender isso hoje. Sabe por que você é tão travado para servir a Deus? Porque você não entende isso que eu estou te falando. Você não entende essas coisas. Você ainda fica muito misturado com o mundo. Você não entendeu que você é crente. Não tem mistura mais com o mundo. O mundo para você acabou. Essa terra acabou. O comportamento mundano acabou. As coisas que o mundo valoriza acabou. Acorda. Estamos em 2025. Você vai piscar o olho, chega a 26. Tem que ter uma hora dessa que você acorda, que você abre o olho e falou: eu sou do céu, não vivo mais nessa terra, não sou terreno. Agora as coisas que tem na minha vida e que eu valorizo é espiritual. E alguém pode falar amém? Porque se você não fala nem amém, está difícil.
Cidadão do céu, meu irmão. Continua. O que acontece? Aprenda que Ele é o seu Pai, que você é filho agora. Aprenda que você nasceu da semente da palavra de Deus. Aprenda que o Espírito de Deus agora entrou dentro de você. E esse Espírito que está dentro de você, ele clama. Sabe o que ele clama? Abba, Pai. Eu tenho um Pai. Não é só o Deus de longe, o Deus do céu, o cara lá de cima. Não. É o meu Pai. Tem que aprender isso. Deus é Pai, Ele é o seu Pai. Muda o seu relacionamento com o Senhor. Aprenda a chamá-lo de Pai, a reconhecer que Ele é Pai e que é um Pai que cuida de você e que nunca te abandona, amém? Outra coisa que o texto está falando: Pai nosso que estás no céu, santificado é o que, irmãos? É o teu nome. Eu não estou na palavra ainda não, vou entrar agora, segura. Santificado é o teu nome. O que é santificar o nome de Deus? É separar. Santidade não é comportamento, é separação. Separe o nome de Deus de todas as outras coisas. Não mistura o nome de Deus com o que é terreno, natural, caído, farjuto, com o que é vã. Não mistura, separa o nome de Deus. Não chama o nome de Deus em vão, porque Deus não é qualquer um, não é qualquer coisa. O nome dele tem que ser santificado, separado dos demais. No meio de todas as coisas triviais, o nome de Deus está acima do que é comum, acima do dia a dia. Isso é santificar o nome de Deus. Versículo 10: venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como o que, irmãos? No o que? Veja, nós temos que orar para que venha o reino, temos que orar para que venha o governo de Deus. Temos, porque o reino dele ainda não veio, não foi estabelecido. Está certo que os judeus rejeitaram, porque os judeus rejeitaram, Deus adiou. Então nós temos que orar para que o reino dele venha, mas não só para que o reino de Deus venha sobre essa terra, mas para que haja o reino de Deus dentro do seu coração. O Senhor Jesus mesmo fala que o reino dos céus não está ali ou acolá. O reino dos céus está onde? Dentro de nós. Esse reino tem que governar a minha vida, tem que governar as minhas decisões, tem que governar os meus comportamentos. Há um rei e esse rei tem que me governar. Eu não posso achar que sou o dono do meu nariz. Eu não posso achar que posso sair por aí falando, fazendo qualquer coisa. Por que não? Porque eu tenho um dono. Quem é o seu dono, meu irmão? Pode falar o nome dele hoje? É o Senhor Jesus. Você tem um dono, tem que saber disso. Mas está falando, faça a tua vontade na terra do jeito que é feita no céu. Por que está falando isso? Porque a vontade de Deus não é feita aqui na terra. Quem governa essa terra não é o Senhor ainda. Quem governa são os homens. Mas o prazo já foi determinado por Deus, vai vencer. Ele vai vir governar. Mas hoje quem governa é os homens. A vontade que está sendo feita aqui não é a vontade de Deus. Olha, eu sei que Deus é soberano, não estou questionando. Só estou dizendo para você que muitas coisas que acontecem aqui não é a vontade de Deus, é a vontade de homens caídos. Porque o homem governa essa terra. A terra já é do maligno, foi entregue a ele por causa do governo errado, torto do homem. Porque o homem governa essa terra, e o diabo é o príncipe dessa terra. Você pode perceber, muitos homens satânicos, demoníacos se levantam, com propostas, com políticas, com direcionamento, para tentar minar a sua vida. E na verdade, no final das contas, de tudo, de política, de ideologia, de todas essas bagunças de economia, todas essas bagunças que o povo tem feito por aí, o final de tudo é para atacar, sabe quem? A igreja e o governo e o reino de Deus que está vindo. Então, acorde, preste atenção. Tem um governo, tem uma vontade, não é a nossa. Não é a vontade de Deus ainda.
Por isso que precisamos orar. Senhor, seja feita a tua vontade. Será que você pode fechar os seus olhos aí em 30 segundos e falar: Senhor, seja feita a tua vontade. Senhor, faça a tua vontade na minha vida, nesse país, nessa cidade. Faça a tua vontade aqui na minha cidade. Será que você pode clamar isso durante pelo menos 30 segundos? Essa é a oração que temos que fazer, irmãos, nesses dias. Faça a tua vontade, Senhor. Não a nós, venha o teu reino, não o nosso. Na sua casa, clame, durante pelo menos 10 segundos agora, clame. Fala: Senhor, na minha casa também, que seja feita a tua vontade. Que o reino do Senhor venha. Aleluia. Versículo 6, capítulo 6, versículo 11. Está dizendo: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Veja, o Senhor está ensinando você a orar, não pelo pão do mês, não é a provisão do ano todo. O Senhor está te ensinando a orar pelo quê? Cada dia, irmão. Tem gente que está esperando o ano todo, provisão para o ano. Não, é cada dia. Todo dia Deus tem uma provisão diferente para você. O que você está precisando hoje? Deus tem algo para você. O que você precisa amanhã? Espera chegar, porque amanhã você vai clamar e Deus tem algo para você. Amém ou não? O que Deus está dizendo? Não importa, todo dia eu tenho, não tem validade. Se fosse provisão para um ano, teria validade. Quando chegasse no final do ano, você ficaria preocupado: nossa, agora acabou. Mas não, o que o Senhor fala? Não, a provisão não é por ano, a provisão não é para o momento, a provisão é o quê? Todo dia, todo santo dia eu tenho provisão, todo santo dia eu tenho algo para te dar, todo santo dia eu tenho um pão e eu vou liberar na sua vida todo dia, todo dia. Alguém pode levantar a mão e falar: obrigado, Jesus? Ele tem provisão para você, amém? Todo dia. Agora eu vou entrar no que eu quero dizer. Versículo 12. Vamos ler o versículo 12 bem forte, em uma só voz? 1, 2, 3 e... Não, vamos ler juntos como vencedores, bem forte. 1, 2, 3 e... Então, quero que você entenda agora, porque esse é o ponto forte da mensagem. O que eu quero compartilhar com você é isso. O Senhor Jesus está trazendo algo para nós aqui, irmãos, que é algo só para vencedor. E nós, como homens, mulheres de Deus, temos que caminhar para esse padrão. O versículo 14 e 15 explica melhor ainda. Coloca lá no versículo 14 e 15. Melhor ainda, o Senhor Jesus ainda detalha. Ele está dizendo: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Fala para o seu irmão: meu irmão, o segredo para o vencedor é perdão. É o segredo. Isso significa que o perdão fica retido. Fica retido. Aí eu faço uma pergunta para você: como podemos conciliar o ensino da graça, sabendo que se eu não perdoo, fica retido? Não é tudo de graça? Como que a gente concilia isso? Como que dá para a gente ter aqui um meio termo? Hoje eu quero nessa noite que você tenha humildade no seu coração, porque sem humildade não dá para compreender verdades da palavra de Deus. É importante que você tenha humildade para ouvir. É importante que você tenha humildade para aprender, para entender, para que hoje você possa sair daqui com clareza da verdade da palavra de Deus. É importante também que você tenha humildade para cruzar as coisas dentro da palavra de Deus e harmonizar tudo, para que você possa ter compreensão do que o Senhor quer nos ensinar. E eu quero te mostrar isso lá em Gálatas capítulo 5, versículo 4, porque eu acredito na graça do Senhor.
Eu acredito no favor imerecido, eu acredito. Existe, já foi liberado sobre nós. Eu creio que todos os nossos pecados foram cravados na cruz e não há mais pecado e nem condenação sobre as nossas vidas. Eu creio nisso, porque isso é a palavra de Deus. Mas eu também creio que aqui em Gálatas fala que é possível decair da graça. Olha o que está falando o texto: de Cristo vos o quê? De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos da onde, irmãos? Da graça. Quem tentou se justificar onde? Na lei. Decair é o seguinte, presta atenção. Você está num padrão alto, só que você resolve sair desse padrão que é alto e cair para um padrão inferior. A palavra de Deus está falando que muitos se desligam da árvore. O que Paulo está dizendo aqui? Que Cristo Jesus é a árvore. É o que está lá em João também, capítulo 15. Ele é a videira verdadeira. Nós somos que? Os ramos. E Paulo está dizendo que tem irmão que ele é um ramo, mas ele se desliga da árvore. Quando? Quando ele cai da graça, quando ele cai do padrão, quando ele resolve viver uma vida inferior ao que Deus tem para ele. Ele se desligou. Quando você é um ramo, se desliga da árvore, você não pode receber vida, seiva, energia. É por isso que tem um monte de crente anêmico, fraco, sem energia, sem ânimo, sem fé, sem coragem, sem força. Que você fala para ele: vamos orar, irmão. Ah, não dou conta, não tenho força. Vamos jejuar, não tenho força. Vamos para evangelizar, não tenho força. Porque é anêmico. Porque ele caiu da graça, ele é raso. Ele saiu do padrão que Deus o colocou, que é a graça, e veio para a lei. A lei é baixa, a lei é o piso raso, a graça é superior. Por isso não caia de lá. Não saia de lá. Quando que você sai da graça? O texto explica. Quando você resolve viver aonde? Da sua justiça. Tem algo na Bíblia que chama justiça própria. Você abandona a justiça de Deus para viver na sua. Você abandona o que Deus faz para viver no que você faz. Você abandona a obediência de Cristo para viver na sua obediência aos mandamentos. Você abandona a obra de Cristo para viver baseado na sua obra. Alguém pode falar: pastor, mas no início você não falou que nós vamos apresentar as nossas obras para Deus? Por isso que eu disse, a obra que passa pelo fogo é a ouro, prata e pedras preciosas. Por quê? Essa é a obra que está indicando que tudo que você faz através do Senhor Jesus. Por isso é a obra do vencedor. A obra madeira, palha e feno indica que tudo que você faz na sua justiça, na sua força, no seu merecimento, para ter elogio. E não é elogio de Deus, é elogio dos homens, para ter likes, para ter seguidores. E essa obra é rasa, é madeira, palha e feno, vai queimar. Na sua força, no seu braço, vai queimar. Não é vencedor quem faz esse tipo de obra. Quem faz esse tipo de obra caiu da graça. Qual é o nível que você anda, filho? Em qual padrão você quer viver? Ah, pastor, eu quero viver num padrão da graça. Muito bem. Quem quer viver num padrão da graça, bem-vindo à minha mensagem de hoje. Nós vamos começar. Fica assustado não, vou acabar no horário. É impossível nos desligarmos. É impossível que nós nos desliguemos quando vivemos debaixo da graça. Mas quando procuramos nos justificar na lei, naquilo que é velho, no sistema antigo,
relacionar com Deus da maneira antiga, que é através do mandamento, que é através da obediência, aí sim você se desliga da graça, você se desconecta da árvore. Não dá para relacionar com Deus com base no seu mérito. Você vai ter que aprender a abandonar isso hoje, a deixar o seu eu de lado, a deixar o seu querer de lado, a deixar a sua carne morta. Porque tem gente que gosta de ressuscitar a carne todo dia. Todo dia. Está na hora de você matar ela de uma vez por todas, filho. Quando você ressuscita a sua carne, você ressuscita também o seu senso de justiça. Aí o que acontece? Imagina comigo. O que Paulo está dizendo é muito sério. Você precisa entender, porque decair da graça vai produzir em você coisas graves. Tem gente que acha que a gravidade maior é alguns pecadinhos. O pecado maior, filho, é decair da graça, é viver na lei, é viver no seu merecimento. Aqui é o maior. Aqui é onde você sofre a maior consequência. E aí, voltamos lá para o texto de Mateus capítulo 6, onde Jesus ensina a orar, e ele fala sobre perdoar. E vamos nos deparar com uma pessoa. Qual pessoa? A pessoa que recusa a perdoar. Você volta lá para Mateus capítulo 6, 14, 15, você está se deparando com essa pessoa. E por que tem gente que recusa a perdoar? O que as pessoas dizem normalmente para não perdoar alguém? Eu vou ler o que eu coloquei aqui. Geralmente dizem que cumpre todos os mandamentos, que faz mal e que não faz mal a ninguém. Então, como é possível que alguma pessoa faça mal comigo? Não faço mal a ninguém. Cumpro toda a Bíblia. Vou em todos os cultos. Aí vem alguém e faz um mal comigo? Como é possível? Sabe o que essa pessoa está achando? Ela está achando que só ela merece perdão, mas o restante é inferior a ela. Não merece perdão, merece a condenação, tem que pagar. Quando você não perdoa, é isso que você está falando. Você está dizendo, eu sou bom. Porque é assim, irmão, aquele que não perdoa, ele sempre quer perdão para si. Só espere ele cometer um erro que você vai perceber. Ele briga com unhas e dentes com todo mundo, porque ele quer perdão para si. Por quê? Ele se acha merecedor. Está vendo? Ele anda a vida dele baseada no seu mérito. Ele acha que ele é merecedor, ele acha que ele é bom. Mas quando alguém erra perto dele, aí ele cai matando. Por quê? Ele é bom, o resto é inferior demais. E muitas vezes você faz isso até sem ver. Aí faz. Por quê? Você vive no seu mérito. Quando alguém vem com esse tipo de expressão, eu merecia isso ou aquilo, ele está dizendo, sabe o quê? Eu tenho uma justiça que me garante que eu mereço. O que eu faço são só coisas boas. Então garante que eu mereço. Acorda para a vida. Você não tem nada de bom. Em si mesmo não existe nada bom. Em si mesmo você é mau como todos os outros homens, porque a sua carne é mau. Na sua carne habita a maldade. Acorda para a vida. Não acha você que tem gente que faz coisas absurdas que você também não faria? Faria sim, só te falta oportunidade. Que o dia que você tiver oportunidade, você faz também. Você precisa orar para que essa oportunidade nunca chegue para você e Deus te guarde. Porque a sua carne é a mesma do outro. O pecado que está no outro está em você também.
Mas como você tem uma visão errada, você vive no seu próprio mérito, todo mundo merece ser condenado, e só você merece ser perdoado. Preste atenção, querido. O crente derrotado, ele está querendo relacionar com Deus assim, com base na sua própria obediência, no seu mérito. O crente vencedor muda o jogo. Ele não quer relacionar com Deus naquilo que ele faz de bom, porque ele já sabe, eu não sou bom. Eu quero relacionar com Deus naquilo que Deus fez de bom para mim, porque Ele é bom. Mudou o jogo. É isso que torna você um vencedor. Não é querer fazer as coisas da sua força, do seu braço, da sua vontade. É um grande... É claro. O grande sinal que eu percebo claramente na vida de alguém que recebeu a graça é que ele consegue transmitir graça também. Quando eu vejo alguém que não transmite graça, é o sinal que ele vive com Deus e com todo mundo baseado, sabe na onde? No seu mérito. Por que ele vive com Deus baseado no seu mérito? Porque ele sempre transmite condenação, crítica e o que mais? E justiça para os outros. Quando você não consegue transmitir graça, só justiça para os outros, só condenação, só críticas, não consegue entender o outro, isso é uma demonstração clara que o seu relacionamento com Deus está errado. Porque quanto mais graça você recebe, quanto mais o seu coração é cheio de graça, mais também você consegue transferir a graça. Ouça-me, você nunca pode dar o que você não tem. Se você está dando algo, é porque é isso mesmo que você tem. Você só dá aquilo que você possui. Isso é muito sério. O que nós precisamos hoje, pastor? Mudar isso. Se você quer ser um crente vencedor, isso tem que ser alterado. Essa visão, os seus óculos precisam ser trocados. É melhor a gente ter uma consulta com o nosso grande oculista Jesus, o Senhor Jesus, e pegar uma boa receita de uma boa lente, para que a gente possa mudar os nossos olhos. Porque se os seus olhos mudam, todo o seu corpo muda também. Todas as suas atitudes mudam também. Qual que é o problema? O problema é como você vê, como você se enxerga. Você se enxerga bom demais, aí tem um problema. Você se enxerga maior demais do que os outros, aí tem um problema. Dessa maneira, você vai andar com Deus também na sua justiça própria. Dessa maneira, você vai chegar diante de Deus e vai querer exigir também dele as bênçãos, o favor. E toda vez que você exige o favor de Deus, você está andando na sua justiça, na sua obra, no seu padrão. Por quê? Se você está exigindo, é porque você tem alguma obra que justifica a sua exigência. Mas se você não exige e entende que não é bom para receber o bastante, e só chega diante de Deus e fala: Deus, eu não sou bom, mas por favor me dá, você recebe. Por que você recebe? Porque a graça é um favor imerecido, é só para quem não merece. E esse que entendeu que não merece, acabou de se tornar o vencedor. Eu falei para você que o que eu estou te ensinando ninguém ensina, porque ninguém fala isso para você. O que todo mundo fala para você é: quer ser vencedor? Tem que ter santidade, tem que parar de pecar. É ou não é? Estou vendo reportagem no Instagram, uma mulher apontando o dedo para todo mundo, condenando todo mundo, porque canta a música é ele. Não é só uma mulher não, tem um monte de outra gente falando isso. Não, tem que perder, irmão. Eu quero perguntar: você perdeu tudo? Você entregou tudo para Deus? Porque criticar e apontar o dedo para o outro é fácil. Como eu vejo às vezes um monte de irmãos falando: todo pastor rouba, igreja só quer saber dinheiro, tem que pregar o evangelho. Eu fico perguntando: e você está pregando o evangelho? Para quem? Porque apontar o dedo e mandar o outro fazer é manha. Quero saber se você faz. Cadê as suas inscrições para o nosso encontro? Porque ficar mandando eu pregar o evangelho é manha. Vai lá pregar também não? Está vendo? É justiça própria. Está percebendo? É uma atitude de quem é justiceiro, de quem só gosta de pôr o trabalho na mão do outro. Mas bater no peito e assumir a responsabilidade e falar: opa, peraí, esse trabalho é meu. Eu vou lá chamar alguém, convidar alguém, pregar, levar também. Eu vou trabalhar nesse negócio aí, pastor. Vou me desgastar. Vai ficar condenando e apontando é fácil. Eu não quero saber se você vai apontar o outro, quero saber se você vai entrar na onda. Está entendendo? Eu quero saber se você vai junto.
estou querendo saber do outro. Mas tem gente que é assim, ele é crente, mas um crente, qual crente? Um derrotado. Por quê? Vive na justiça própria. Ele só sabe apontar para o outro. Entra um problema aqui. Por que entra um problema aqui? Porque o Senhor Jesus está dizendo: se você perdoar, será perdoado também. O Senhor Jesus não está dizendo que quem não perdoa não é crente, não nasceu de novo. Não, não. Está dizendo que isso é uma condição. Coloca uma parábola. Eu preciso falar isso com os irmãos. Coloca lá, Mateus 18:35. Rapidamente. Vou falar rapidamente, nós vamos encerrar e vamos orar. Os irmãos já estão cansados? Me aguenta mais alguns minutos? Por favor, me aguente. Os irmãos aí do fundo, me aguentam ainda mais um pouquinho? Vocês mesmo aí. Aguenta mais um pouquinho ou não? Nem fala amém, misericórdia. Tá comigo aqui, Vinícius? Amém? Vamos ler então rapidamente Mateus capítulo 18, 23. Rapidamente, eu quero ler essa parábola com você. Aguenta isso, Zé Carlos, vai um pouco ou não? Tá entendendo? Tudo? Ouve você pregar no final então. Tá comigo, Chayane? Ouve-se a voz do seu pastor? Amém. Dá um brown desse aí, deixa eu ajudar os irmãos. Tirar o frio, vamos despertar do frio, aleluia. Characantas. E ele só trouxe um mês, tá vendo? Isso aqui não é graça, isso aqui sabe o que é? Justiça. Por isso, vamos lá. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. Eu vou ler bem rápido, acompanha comigo. E pensando a fazê-lo, trouxe-lhe um que devia 10.000 denários. Não tendo ele, porém, como pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido. Acha meu celular, por gentileza. Acho que está lá com os meninos. Ordenou que fosse vendido. Onde que eu parei? Ordenou ordenou que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. 26. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou, com reverência, né? Rogou: sê paciente comigo, Senhor, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo, mandou-o embora e o perdoou a dívida. Ele tinha uma dívida então de quantos mil? 10.000 denários. Daqui a pouco, 10.000 talentos ou denários? Deixa eu ver. 10.000 talentos, que é maior ainda que os denários. 10.000 talentos. Ele tinha uma dívida de 10.000 talentos. Daqui a pouco eu vou colocar em reais. Nos dias de hoje, segura. E aí, ele não podia pagar, o Senhor fez o quê? Então vamos prender sua filha, seu filho, vamos prender todo mundo. Aí ele rogou com reverência, com seriedade, falou: Deus, por favor, me perdoa, Senhor, me perdoa. Aí o Senhor fez o quê? Perdoou ele toda a dívida e ele falou para ele: vai embora, então vai embora, some da minha frente. E ele foi embora. E o Senhor daquele servo compadeceu, beleza, versículo 28. Saindo, porém, aquele servo encontrou um de seus conservos. Agora o servo foi perdoado. Ele saiu, foi embora. E no meio do caminho, ele encontrou com um conservo. Ou seja, um empregado seu. Alguém que trabalhava para ele. Conservos que lhe devia 100 denários. Então, o servo devia quantos denários, irmãos? 100. Ele devia 10.000 talentos. Agora, um servo devia 100 denários. É bem menor. Daqui a pouco eu falo em reais, você vai entender. Ele, entretanto, não quis. E disse, né? Ser paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo,
o lançou na prisão, até que saudasse a dívida. Vendo seus companheiros o que havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te de teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, até que ele pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um o seu irmão. A questão, irmãos, aqui é muito importante, porque está falando do reino de Deus, está falando de salvação. Tem muita gente que lê esse texto e acha que esse texto está falando de salvação. Não está, está falando do reino. Porque aqui era servo, tinha um senhor. Eu quero falar que você nasceu de novo e se tornou filho, mas também é um servo de Cristo. Porque você era escravo do pecado, do diabo, do mundo, das coisas dessa terra. E quando você foi salvo, o Senhor te libertou. Você saiu de escravo e veio para a família do Senhor. Agora você não é um escravo, você agora trabalha para um Senhor. Por isso que quando você aceita a Ele, você aceita Ele como o quê? O seu Senhor. E o seu também o quê? Salvador. Porque o Senhor da sua vida antes era o diabo, era o Faraó. Agora o seu Senhor é o Deus Todo-Poderoso, gracioso, bondoso, Pai de amor, amém? Mudou, mas continua sendo Senhor. Mas tem muita gente que trata Jesus como por isso que eu te ensino, não fique só chamando Jesus, 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 não, chama Ele como o nome que Ele é Senhor. Por isso você tem que falar Senhor Jesus, porque Ele é o meu Senhor. Você tem que se colocar no seu lugar. Você não está de igual para igual com Ele. Apesar que Ele vai nos levar a sentar junto com Ele no trono, que nós estamos dentro dEle, por causa dEle nós somos filhos também, mas a posição não é igual. Ele é Senhor, você é o servo. Amém? Fala para o seu irmão, fala: meu irmão, Ele é Senhor, você é servo. Aí o que aconteceu? O que aconteceu? Essa parábola está mostrando algo. O que está mostrando? Está mostrando que o Senhor é o Deus, é o Senhor Jesus. Está mostrando que os servos somos nós. E está mostrando que os conservos é os irmãos que estão junto conosco na vida da igreja. É isso que a parábola está ilustrando. O que acontece? A parábola está falando que o servo que somos nós, para com Deus, tínhamos uma dívida que era impagável, de 10 mil talentos. 10 mil talentos, você sabe quanto que é em reais? 50 bilhões. 50 bilhões. Vou te ajudar a entender 50 bilhões. Vou te ajudar a entender quanto é 50 bilhões. Se a gente pega um milhão, 1 bilhão, não, é 1 bilhão, deixa eu calcular aqui, isso, se a gente pegar 1 bilhão e transformar esse 1 bilhão em segundos, você teria 32 anos, para você ver, sim, então é 32 anos em segundos, você teria 1 bilhão. 1 bilhão. Mas a dívida era 50 bilhões. Aí você multiplica 32 por 50. A dívida era impagável. A dívida, por que o Senhor Jesus exagera? Porque está mostrando para mim e para você que a dívida que você e eu temos com Ele é impagável. Não tem como pagar. A dívida que Deus resolveu perdoar a mim e resolveu perdoar você também é impagável. Não tem jeito de pagar. Por isso que Ele tem que perdoar, porque você mesmo não vai conseguir. Aí, uma dívida tão alta dessa,
impagável, Deus perdoa. Aí o servo, que é eu e você, sai a caminho e encontra com quem? Com os irmãos, que é o conservo. Só que entre nós há uma dívida, porque sempre tem dívida entre irmãos. Sempre tem situações que te chateia, sempre tem situações que você fica nervoso, sempre tem situações que te tira do sério. São dívidas entre irmãos. Tem uma ofensa, tem alguma coisa. Mas perante a dívida que nós temos com Deus é muito menor. Muito menor. Era 100 denários. 100 denários. Um denário era o salário de uma diária, mais ou menos R$100 por dia. Se você multiplica aí, daria quantos? 10 mil reais. A dívida que ele tinha para com o Senhor era 50 bilhões. Impagável. A dívida que temos às vezes entre nós é uma dívida bem menor, 10 mil reais. Só que o que acontece? Aquele servo fez o quê? Não perdoou. Não perdoou. Você vai me pagar, miserável, seu safado. Você vai me pagar centavo por centavo, cara pálida. Se não me pagar agora, você vai para a cadeia. Ele falou, aí o conservo falou, pelo amor de Deus, eu não consigo. Então vai preso, seu vagabundo. Foi dessa maneira, eu só estou traduzindo aqui para você entender. E prendeu o sujeito. Veja, ouça-me, preste atenção. 50 bilhões perto de 10 mil, o que é, irmão? Eu não estou falando de dinheiro aqui, estou falando de tamanho de dívida. A dívida que nós tínhamos para com Deus, que Ele nos perdoou, era impagável. O que eu e você fizemos contra Deus é impagável, mas Ele perdoou. E às vezes nós não conseguimos liberar perdão com coisas tão pequenas entre nós mesmos. Veja, primeira coisa que eu quero te falar: seu débito para com Deus é alto demais. Quando o próprio Deus diz, não sei se você sabe, mas Jesus, antes de ir para a cruz, Ele orou e perguntou a Deus: Deus, se possível, passa de mim esse cálice. Muita gente lê o texto e não entende, acha que Jesus não estava querendo ir para a cruz. Não, a pergunta, vou traduzir para você. A pergunta que Jesus fez para Deus foi o seguinte: Deus, tem outra maneira do homem ser salvo? E a resposta de Deus para Jesus foi: não tem. Ouça-me, quando Deus fala que não tem outra maneira, já está definido, não tem mesmo. Jesus então imediatamente se levanta e faz o quê? Vai para a cruz, porque não tinha outra maneira. A maneira de pagar a minha dívida, a sua dívida era única, era essa, só existia essa. Ele levantou e foi para pagar a nossa dívida, porque o próprio Deus está falando, não tem outro meio, está definido. Veja, irmãos, tem muitas pessoas que não entendem o valor da cruz. Porque sabe por que não entende? Porque não entende o tamanho da sua dívida. Por que não entende o tamanho da sua dívida? Porque se acha boa demais, se acham bons demais. O Senhor exagera aqui, sabe por que Ele exagera? Para que você entenda a gravidade do seu pecado, para que eu e você entenda, tenha a revelação que é grave. O que nós fizemos contra Deus é grave. O problema é que muita gente não entende a gravidade. Muita gente não entende o quanto é sério nosso pecado contra Deus. Porque não entende a gravidade do pecado, também não entende o tamanho da graça. Como você não sabe o tamanho da conta que Deus perdoou, você também não vai saber o tamanho da graça que Deus te deu. E se você não sabe o tamanho da graça que Deus te deu, também não dá para perdoar as outras coisas que são menores. Você até hoje não entendeu o tamanho. Para você entender o tamanho da graça, você precisa entender o tamanho do seu pecado.
o tamanho da gravidade do seu erro, eu vou te falar, filho, 50 bilhões é alto. Não dá para você pagar. Por isso Deus pagou. E Deus perdoou tudo. O servo tinha conservos. O salário era um denário, 100 reais por dia, 10 mil reais. Veja, a percepção do seu pecado é importante. Por quê? Porque a percepção do seu pecado, o entendimento do seu pecado, faz com que você consiga avaliar o tamanho da graça que você recebeu. Quanto maior é o entendimento do seu pecado, mais você valoriza a graça, e mais você valoriza o sacrifício. Fazendo assim, a graça nunca vai se tornar vã na sua vida. Por quê? Você sempre vai também, para com os outros, liberar a graça. Veja, outras pessoas acham que hoje, ouça irmãos, com muito amor e carinho, hoje nós vivemos no mundo da cura da alma, no mundo das emoções, no mundo da psicologia. Tudo é psicólogo, tudo é psicologia, tudo está na área das emoções. Mas você sabe qual que é o verdadeiro problema? Muita gente coloca essas coisas para esconder a falta de vontade de perdoar. Porque o perdão, Jesus está mostrando isso. Perdão não é uma questão de não conseguir. Tem muita gente que fala, eu não consigo. Quem não consegue, irmão? Você não quer. A verdade é que você não quer. Não é que não consegue. Aí se esconde atrás dessas máscaras. Que hoje, no nome de Jesus, a sua máscara caia. Para que você viva um ano 2025 muito melhor, muito superior, no padrão de Deus. Qual o padrão de Deus? A graça. Conectado na vida, na árvore, que é a videira verdadeira, recebendo sempre vida de Deus, amém ou não? Para isso você tem que entender essa mensagem. Então veja, fica nesse negócio, que eu não consigo. Não é que não consegue, perdão não é questão de conseguir, não. Perdão é uma questão de querer. O problema não é que você não consegue, o problema é que não quer. Não quer. Esse brother aqui, esse servo aqui, ele poderia perdoar, mas ele não quis. Ele queria o dinheiro. Por que não quis? Porque não entendeu o tamanho do perdão que Deus tinha dado para ele. Tem muita gente que faz do mesmo jeito hoje em dia. Não consegue liberar perdão, não consegue perdoar as pessoas. Sabe por quê? Até hoje não entende o tamanho da graça que está sobre a sua vida. Por que não entende? Porque você anda na justiça própria. Você acha que você é bom ainda. Você acha que você é bom e os outros não merecem perdão. Só tem que ter perdão para você, está errado. Isso é justiça. Isso vai fazer você decair da graça. E eu falo isso para você hoje, não para te condenar. Falo isso para você com muito amor e carinho, para que você possa ser livre e viver uma vida livre para com Deus. Todo o conflito está na esfera da vontade. O homem que não quis perdoar. Veja, o texto não está tratando de salvação. Alguém pode perguntar, pastor, mas quem não perdoa é salvo? Bom, eu acredito que até seja, porque o texto não está tratando aqui de salvação. Por que não está? Porque o servo foi perdoado. Todo mundo que é salvo é perdoado também. A salvação implica em perdão. Se você recebeu o perdão total do Senhor, você foi salvo. Se você foi salvo, você recebeu o perdão total. Amém ou não? Está entendendo? Então aqui não é questão de perdão. Aí pode perguntar, mas quem não perdoa é salvo? Então, ele era salvo. Porque ele recebeu o perdão. Se você recebeu o perdão, você é salvo. Não é questão de salvação, é questão de reino, de ser um vencedor. Está entendendo? Quem não quer perdoar não significa que não foi salvo. Só vai significar que o padrão dele está abaixo do padrão do vencedor. Vencedor tem um coração perdoador, porque não vive da justiça sua. Ele vive na graça de Deus. Tem muita gente que inverte as coisas. A palavra de Deus diz que onde abundou o pecado, superabundou o que, irmãos? A graça de Deus. Mas tem gente que diz, eu fui perdoado porque sou bom. Mas você não merece perdão, porque é mau. Mas onde abundou o pecado,
superabundou a graça de Deus. Se ele é mau, é ele que precisa de perdão. Se você é bom, você não precisa de perdão. Por quê? Você é bom. É por isso que quem não precisa de perdão não vai ser perdoado. É por isso que quem é bom não recebe perdão. Você não é bom? Bom não precisa de perdão. Veja, a Bíblia inverte. Nós temos que estar em linha com a palavra de Deus. Amém. Segura as crianças aí, pode olhar para mim. Os irmãos gostam mais das crianças do que de mim, eu sei. Ajuda aí, Igor. Fique em pé no seu lugar, eu vou encerrar. Só fique em pé, olha para mim. A falta de perdão, ela produz algo na vida da igreja. Ouça. A falta de perdão, ela produz tristeza entre os irmãos, sabia? Aquele servo, ele não quis perdoar o seu conservo. E os amigos ficaram, sabe como? Tristes. Os amigos aqui está representando toda a igreja. Quando há amargura, ressentimento, quando há no nosso coração esse tipo de coisa, mágoa, a tristeza invade o ambiente. E você sabe o que acontece? O espírito é apagado no meio da igreja. É por isso que em muitas igrejas há divisões. Porque se apaga o espírito. Por que apagou o espírito lá dentro? Porque é um querendo ser melhor do que o outro. É um querendo ser mais santo que o outro. É um querendo ser mais bonito que o outro. É um querendo ser mais forte do que o outro. Aí a amargura, mágoa, ressentimento vai crescendo no coração dos irmãos. Porque o perdão não entra. Aquela consciência de o seguinte: opa, se ele faz eu posso fazer também. Se ele erra eu posso errar também. Se ele é mau eu sou mau também. A carne que ele tem eu tenho também. O perdão que Deus me deu é muito maior. Então eu vou ter que perdoar também. Mas como isso não entra, o que entra? O senso de justiça. Eu sou melhor, eu sou bom, eu consigo. Aí aquela vontade demais de pôr o outro de baixo. Que ensinar. Não, pastor, eu quero ensinar. Ensinar o quê, filho? Até hoje você nem aprendeu o que é ensinar. Isso que eu estou falando, a primeira coisa é ter um coração humilde. Você precisa primeiro aprender, não ensinar. Estamos aqui para aprender. Eu estou aqui aprendendo até hoje. Mas se não entra esse coração humilde, sabe o que vai entrar aqui no nosso meio? Espírito apagado, falta de fervor, falta de intensidade. Mas por quê? Porque nós queremos servir a Deus com base nas nossas obras, na nossa justiça, com base naquilo que nós achamos que temos. A igreja que resolveu servir a Deus assim é conhecida como a igreja de Laodiceia, a igreja derrotada. E o Senhor manda essa igreja fazer, sabe o quê? Comprar colírio para ver se consegue enxergar, porque estão todo mundo cego, achando que está vendo. Pior coisa é o cego que acha que vê. Abra os seus olhos. Não deixa mágoa, ressentimento entrar no seu coração. Aprenda a perdoar, aprenda a liberar perdão, aprenda a amar os irmãos. E tem algo mais sério ainda que eu quero encerrar com os irmãos. Porque na vida da igreja pode existir o servo bom, o servo mau e o falso servo. Na vida da igreja pode existir o crente vencedor, o crente derrotado e aqueles que não são crentes, só participam do culto. Temos que definir em qual escala nós estamos. Nós somos o servo mau ou vamos decidir ser o servo bom? Nós somos o derrotado ou vamos decidir ser o vencedor? Nós temos que escolher em qual caminho vamos com Deus. Amém ou não, irmãos? Está entendendo sim ou não?
Tem irmãos que acha também que é só uma questão de perdoar. Mas eu te falar, tem as duas linhas. Porque aqui em Lucas, o Senhor fala daquele, em Mateus também, o Senhor fala daquele que ofende. Porque para muitos acham que é só a questão de liberar perdão, mas tem aqueles também que fazem errado. Para os dois, o padrão é o derrotado do mesmo jeito. Para quem não quer perdoar e para quem resolve fazer errado com os irmãos. Para os dois, serão entregues aos verdugos do mesmo jeito. Depois eu vou falar sobre isso. A disciplina do mesmo jeito. Porque são derrotados. Então nós temos que entender que é uma moeda de duas caras. Eu tenho que ter um coração perdoador, mas também tenho que aprender a não ofender os outros. Porque o caminho é o mesmo. A justiça também é a mesma. Amém? Está entendendo? Mas tem gente que fala, pastor, estou falando de ofender os outros. Por quê? Nem sempre falar a verdade é ofender. Se você for perceber, os escribas, os doutores da época, ficaram ofendidos com Jesus. Mas porque Jesus falou a verdade. Tem muita gente que é assim, fica ofendido porque ouve a verdade, aí ele se ofende. Não estou falando desse tipo de coisa. Você está se ofendendo com a verdade, por quê? Porque dentro de você tem muita justiça própria ainda. Você precisa abrir mão, é mais uma prova. Porque você se relaciona com Deus com a base errada, é mais uma prova. Então o que você precisa? Você precisa é o seguinte: aprender a perdoar. E aprender a não ficar ofendendo as pessoas. E se ofendeu, peça perdão. Está entendendo? É as duas coisas. Por quê, irmão? Porque isso demonstra que você é cheio da graça. Quando você perdoa, você está liberando graça. Quando você pede perdão, você também está liberando graça. Amém ou não? Hoje eu falo isso para você com muito amor e carinho, porque nós somos uma igreja de vencedores. A palavra de Deus, eu encerro com esse texto. Coloca lá em Tiago e a gente vai orar. Tiago, capítulo 2, versículo 13. Porque o juízo é sem misericórdia para com aqueles que usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Veja, irmãos, tem alguns crentes que são mesquinhos. Eles gostam muito de ficar apontando o erro do outro. Mas lá em Lucas capítulo 6, 37, a Bíblia fala que a medida com que eu meço, o Senhor vai me medir. Então você vai escolher a maneira como Deus vai te tratar. Como você tem medido os outros irmãos, Deus também vai te medir. E aqui em Tiago fala que o juízo sem misericórdia vai ser juízo, mas quem é misericordioso vai alcançar a misericórdia. Isso também está lá em Mateus capítulo 5. Aqueles que não usam de misericórdia e só ficam julgando os outros e fazem tudo sem misericórdia para com as pessoas, está definindo a maneira como quer ser tratado por Deus naquele dia, num tribunal. E Deus, que é o juiz, vai tratar essas pessoas que não têm misericórdia com ninguém, como um juiz justo. E também não vai ter misericórdia para você. Mas se você é misericordioso, gracioso, naquele dia, o que vai acontecer? O Senhor vai liberar misericórdia para com a sua vida. Vemos no mundo da internet onde os posts é tudo condenação, acusação. Pois não espere, se você que gosta de ficar só apontando o dedo, condenando os outros, não espere receber misericórdia. Você vai receber também a condenação. Mas se você é gracioso, eu vou te falar, irmãos, esse é o melhor caminho, o caminho que eu decidi andar, caminho da graça. Eu quero ser gracioso com todo mundo, porque naquele dia eu quero também que Deus exerça graça para comigo, misericórdia para comigo. Eu quero abençoar os irmãos, andar segundo a Bíblia com todos. E eu ando, quem está perto de mim sabe. Ando mesmo, amo os irmãos, amo até aqueles que às vezes falam mal de mim.
Porque você não me engana não, eu sei. Tem gente que fala mal de mim, amém, não tem nada não. Eu não sou perfeito, pode falar mesmo. E eu vou te falar, se você fala mal de mim, graças a Deus que você só fala o que você sabe. Ainda bem que você não descobriu o resto. Eu dou graças a Deus. Se você descobriu o resto, eu estou enrolado. Que não descubra, fala só isso aí mesmo. Eu quero te falar, eu te amo do mesmo jeito. Você é meu irmão. Eu não quero apontar dedo para ninguém, sabe por quê? De Deus eu quero só misericórdia. De Deus eu quero só graça. De Deus eu quero só favor. Vencedor, ele quer andar na graça e no favor. Vencedor, ele transmite graça. Vencedor tem um coração perdoador. Vencedor é aquele que pede perdão primeiro. Pergunta para o seu irmão: quem que você quer ser? Quem que você quer ser? Está na hora de a gente definir o nosso padrão. Por isso que desses dias eu tenho empregado e ensinado você. O nosso padrão é o padrão do vencedor. Se você tem algo contra algum irmão, filho, conserta hoje. A palavra de Deus ensina isso. Antes de trazer a tua oferta, vai lá e reconcilia com o teu irmão. Então se você tem algo contra algum irmão, reconcilia hoje, resolve hoje. Porque se você morre ou se Jesus volta e você continua com isso, o tribunal vai mostrar. E o Senhor vai te tratar nessa mesma medida. Então libera, seja gracioso. Vamos viver dentro da graça que já está sobre nós. Não vamos decair daí. O padrão é alto. E esse é o padrão que eu quero para as nossas vidas, amém? Pegue na mão de quem está ao seu lado, vamos orar juntos para encerrar. Pode subir a música.